Boa noite, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez reunidos nessa quinta-feira virtual. Infelizmente, ainda estamos virtualmente reunidos para podermos bendizer, louvar e engrandecer ao nome do nosso Deus. Nós vamos repetir alguns avisos que tenho dado regularmente. Tente separar esse momento para poder, juntamente com a família, aprender um pouco, estudar a palavra de Deus. Nossos estudos, eles não são como como posso dizer, as mensagens que as pessoas mais querem ouvir, de prosperidade, de que tudo vai dar certo. Eu vou tentar manter o ritmo de um estudo mesmo da palavra, naquilo que temos estudado, e no caso que temos tratado nas quintas-feiras é sobre a questão de desesperança. E hoje nós vamos ver um atributo de Deus para não termos desesperança, que é fantástico, que nos auxilia e nos ajuda bastante em momentos de incertezas e dificuldades como essas que estamos vivendo. Então, quero desafiar você a dedicar tempo para estudar a palavra, pegar seu caderno, anotar expressões-chave, versículos, para que você possa usar, inclusive para você, quando você estiver em momentos de desesperança. Nós já analisamos algumas coisas, vou repetir daqui a pouco, e com a graça de Deus é um estudo que vai trazer crescimento para a nossa vida espiritual. Outra coisa importante que eu quero ressaltar aos irmãos é que continuem assistindo os estudos, reunião de oração, culto, jovens participem das reuniões da mocidade que são feitas virtualmente pelo Zoom. Quero pedir aos irmãos que compartilhem. Domingo houve mais compartilhamento, isso significa que mais pessoas puderam pelo menos ver o trabalho da nossa igreja. Então, compartilhe, meu querido, faça o seu papel, faça a sua função de compartilhador, e se vai dar fruto ou não, não é problema seu, é problema do Senhor. É Ele quem vai fazer com que a palavra dele não volte vazia. A palavra lida, a palavra cantada, exposta, de alguma forma vai ser aquela destinada para a qual o Senhor assim chamou. Então eu quero convidar você nesse momento para que você possa ouvir um louvor, gratidão ao nosso Deus, um louvor para introduzirmos o nosso estudo dessa noite, engrandecendo ao nome do nosso Deus. Após o louvor, eu volto com uma oração e juntos nós ouviremos o estudo dessa noite. Ouçamos esse louvor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ô fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.
início, cantemos juntos. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ouve ao Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Levante as suas mãos e cantemos ao Senhor. Sei que a tua fidelidade te leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Após esse lindo louvor, vamos orar para que possamos começar nosso estudo nessa noite, que é vencendo a desesperança, né? As lutas que nós enfrentamos. Vamos confiar no Senhor nosso Deus. Fechemos nossos olhos. Pai querido, obrigado por essa noite dessa quinta-feira, onde podemos mesmo assim, usando tecnologia, fazer uma reunião em Teu santo nome, aprender, estudar a Sua santa palavra. Peço ao Senhor, ó Pai, que continue a fortalecer a nossa vida, fortalecer, ó Pai, aqueles que estão angustiados, desesperançosos, dê ânimo aos corações. Estamos enfrentando dias difíceis, cada dia a situação parece não haver uma saída tão fácil, e rogamos ao nosso bom Deus misericórdia, ó Pai, sobre a nossa nação, sobre a questão da pandemia, sobre a questão financeira, os relacionamentos. Ó Deus amado, restabeleça o funcionamento, as atividades. Pela misericórdia do Senhor, ó Pai, nós rogamos, tenha compaixão do Teu povo, ó Pai. Mas também aprenderemos que o Senhor é um Deus fiel, bondoso, e que se mantém fiel às Suas promessas, e é isso que nós somos gratos nessa noite. Abençoa, Senhor Deus, cada um dos irmãos, abençoa os irmãos que necessitam da Tua mão poderosa, como o nosso querido Walter, ó Pai, pai do nosso irmão André. Cuida dele ainda no hospital, fortaleça, Senhor Deus, ele.
Que o Senhor, Pai, possa a cada dia dar melhoras significativas ao teu servo, Pai. Console e conforte nossos corações, é o que rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, Lamentações, capítulo 3, verso 21, que nós começamos a ler na semana passada. Vamos abrir lá? Lamentações, capítulo 3. Abra aí seu tablet, seu celular, abra sua Bíblia. Meus queridos, nós temos estudado na nossa quinta-feira sobre o texto de Lamentações, capítulo 3. Semana passada nós trabalhamos bastante a questão da misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. Aliás, o versículo começa dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E hoje eu quero tratar com os irmãos sobre essa expressão: grande é a tua fidelidade. Essa expressão, ela deve ser tratada por nós e retratada por nós com grande seriedade. Não adianta eu só chegar aqui e dizer para os irmãos: meus irmãos, Deus é um Deus fiel. Aliás, nós repetimos muito essa questão: Deus é fiel. Quando há algum problema, nós também usamos essa expressão: não, mas Deus é fiel. Mas a questão é: Deus é fiel de que forma? E por que Ele de fato é fiel? Qual a extensão? Qual a duração dessa fidelidade? Ele é fiel até quando? Até quando não ter mais paciência conosco? Até quando não ter mais compaixão? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre essa questão da fidelidade do nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Nós vamos rever em Lamentações essa expressão: grande é a tua fidelidade, porque nós vamos lembrar que a fidelidade de Deus é um dos atributos de Deus. E vamos perceber também que todas essas palavras em que o próprio Deus usa para poder definir quem Ele é nas Escrituras, elas acabam sendo limitadas na sua essência. Por exemplo, fidelidade é uma palavra limitada para definir um Deus que é fiel. Amor, ele acaba sendo limitado para definir um Deus que é amor. A soberania de Deus é um termo limitado para definir o quanto Deus é soberano. Ou seja, Deus, para falar conosco, Ele usa uma linguagem antropomórfica. Ele tem que falar como os homens, Ele tem que se expressar de forma que nós venhamos a entender. A ideia é que as Escrituras se adaptaram, Ele se adaptou para que nós possamos conhecê-lo dentro daquilo que Ele se deu a conhecer. As Escrituras nos ajudam a entender que nós temos certas limitações para compreender quem é Deus totalmente. Mesmo assim, mesmo com essas limitações, mesmo diante das nossas dificuldades, Deus ele se revela e Ele dá a se conhecer. E Ele mostra características na sua palavra de quem Ele é, o que Ele é, como Ele se adaptou para poder falar conosco e entendêssemos um pouco sobre quem é o nosso Deus. De forma que Deus ele é incompreensível em toda a sua essência, na sua totalidade. Nós sempre vamos conhecer daquilo que Ele revelou a nós pela sua palavra, e quando estivermos no céu, ainda Ele vai continuar se revelando a nós. Nós nunca vamos compreender Deus na sua totalidade, porque o dia que compreendermos Deus na sua totalidade, nós seremos igual a Ele. E nós nunca seremos iguais a Deus. Nós sempre seremos suas criaturas e, portanto, impossível de compreendê-lo na sua totalidade. Mas mesmo assim, não é desculpa para nós não querer conhecê-lo, não buscar dele, não buscar conhecimento sobre ele. E nós precisamos conhecê-lo para entender o quão grande é a sua fidelidade, o quão grande é o seu amor, o quão grande é a sua soberania. Nós precisamos conhecer
o nosso Deus. Nós precisamos saber como Ele age, a forma com que Ele atua na criação e como Ele cuida de nós através desse momento da criação da nossa vida também. Começaremos vendo alguns textos. João capítulo 17 fala assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti mesmo, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A expressão que João coloca, que Cristo colocou, inspirando o coração do escritor, é dizendo que a vida eterna é que te conheçam. Se nós queremos chegar ao céu, devemos conhecer a Deus, daquilo que foi revelado nas suas sagradas escrituras, na sua sagrada palavra. E quando chegarmos no céu, nós ainda o conheceremos não na sua totalidade, porque isso é impossível para nós, mas a Bíblia nos ordena a conhecer o nosso Deus. Olha o texto: e a vida eterna é esta, que te conheçam, que saibam sobre ti, que aprendam e que possam entender que o Senhor é o único Deus verdadeiro e que conheçam a Cristo, a quem enviou. Nós temos essa mesma expressão, talvez você se lembre, lá em Oséias, onde Oséias fala assim, que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. A ideia é que você não conhece, pronto, e não há nada mais para ser acrescentado no seu conhecimento. A ideia é que você conhece e precisa continuar conhecendo sobre o nosso Deus. Nós nunca saberemos de Deus totalmente, nós nunca conheceremos Deus plenamente, por isso precisamos prosseguir em conhecer, por isso precisamos prosseguir em desenvolver uma vontade de saber quem de fato é o nosso Deus. Nós podemos ver em Deuteronômio 7:9, essa expressão ainda, conhecendo sobre Deus, que não é um conhecimento conceitual, porque não é como ter um conceito, conheço Deus, não, o conhecimento sobre Deus é um conhecimento experiencial, é uma experiência. E Deuteronômio fala assim, olha, saberás, ou seja, pela experiência, pela vida que você tem, pois que o Senhor teu Deus é Deus. E olha só como que ele repete, o Senhor, o teu Deus é Deus, o Deus fiel. Ele dá um nome a Ele mesmo e Ele diz assim, Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. O nosso Deus é o nosso Senhor, é o nosso Deus, e Ele dá um nome a Ele mesmo, Ele é o Deus fiel. Essa expressão fiel, tanto no Antigo como no Novo Testamento, as duas palavras como amã e epistos, que é Deus fiel, ele tem algumas conotações bem interessantes. Primeiro, porque essa palavra transmite a ideia de um pai que com seus fortes braços acolhe e sustenta o seu filho indefeso. Essa expressão aqui, o Deus fiel, é uma expressão em que o povo de Israel deveria saber o seguinte, olha, o nosso Deus é como um pai que com fortes braços o acolhe e sustenta, porque vocês são indefesos. A outra ideia que esse texto nos traz, além dessa ideia do forte pai que abraça, sustenta, é a ideia de que é uma coluna que sustenta todo o edifício. Você não está aqui, mas você lembra da igreja, e toda igreja é assim, ela tem paredes e tem colunas que sustenta todo o teto, que sustenta a iluminação, que sustenta toda a parte elétrica. Então, a ideia é que essas colunas na igreja suportam tudo. A ideia é que Deus é um Deus fiel, é o Deus ao qual suporta todas as coisas. Isso quer dizer que o nosso Deus, Ele é digno de inteira confiança, porque é isso que nós fazemos quando, por exemplo, estamos numa igreja, numa estrutura física, entramos num prédio, entramos em qualquer lugar, a gente entra confiando que aquela coluna vai sustentar o prédio, vai sustentar a nossa casa e que o teto não virá abaixo, principalmente em nossa cabeça. É lógico que aí nós temos que levar em conta quem é o construtor, né? Algumas construções caem porque não há colunas fortificadas, forte o suficiente
para aguentar o peso. A ideia é que o nosso Deus, Ele é o Deus que sustenta, que guarda e que Ele tem de fato todo o poder para sustentar toda a sua criação. Ou seja, nós podemos depender dEle, nesse caso, sem dúvida, sem reserva. E preste bem atenção nessa expressão, confiar em Deus sem reservas. Meus irmãos, confiar em Deus sem reservas nos traz um problema para nós. Porque em quem é que nós podemos confiar hoje, totalmente sem reserva? No governo. Nós podemos confiar sem reserva nos ministros do governo. Nós podemos confiar sem reserva em relacionamentos que nós temos, sejam eles familiares, amigos. E eu diria até mais, às vezes até da igreja. Emprego. Hoje as pessoas estão correndo risco porque trabalharam anos após anos, deram suas vidas, deram seu tempo, deram o seu suor, dedicação a alguns lugares. E amanhã estão correndo risco de falar o seguinte: olha, nós não temos mais condições de continuar com o negócio, não precisamos mais do seu serviço, portanto, você está dispensado. E de repente você confiava naquele emprego sem reservas, você confiava naquele governo sem reservas, você confiava em pessoas sem reservas. A pergunta é, será que existe algum ser humano ao qual nós podemos confiar plenamente sem reservas? É difícil, porque tudo pode falhar, tudo pode nos frustrar. A única questão que nós podemos perceber é que somente uma fidelidade, que é a fidelidade dele, de Deus, é algo que nós podemos confiar sem nenhum tipo de reserva. É por isso que o salmista fala muito sobre isto, é por isso que João fala sobre o Deus que é fiel, por isso que Deuteronômio relata que o Senhor, o teu Deus, é Deus fiel, por isso que Lamentações de Jeremias ele está escrevendo, ele fala que grande é a tua fidelidade, ou seja, a fidelidade, o próprio Deus, eles se confundem porque Deus é o Deus que é verdadeiro, é o Deus que é fiel, e nele nós podemos de fato confiar. Até porque a infidelidade nos nossos dias, diga-se as últimas notícias, é um grande problema e um grande pecado proeminente nesses dias em que nós vivemos. No mundo social, infidelidades conjugais mostradas pelas televisões, novelas e tudo mais, pelos laços desfeitos, como se fossem roupas que a pessoa não gosta mais e ela é rejeitada. A infidelidade na esfera eclesiástica, meus queridos irmãos. Milhares de pessoas se comprometem, não só no dia da sua profissão de fé, mas também pastores, quando eles prometem fidelidade ao símbolo de fé, à igreja, a cumprir com os compromissos, a honrar a Deus sobre todas as coisas. E do nada, essas pessoas simplesmente deixam de fazer isso. Deixam de honrar a Deus, deixam de glorificar a Deus, deixam de pregar sobre Deus em seus púlpitos. Quantos púlpitos infiéis nós temos hoje em dia? Então, meus queridos, nós precisamos saber que em meio a tudo isso, o único que tem fidelidade sem reserva, ao qual nós podemos confiar sem reserva, ao qual suas promessas não ruem, não desabam, não caem em nossa cabeça, é as promessas do nosso Deus. Só tem um nome, e esse nome é Deus. Deus é fiel. É importante que nós nos lembremos disso, porque Deus é o Deus que guarda a nossa vida. Ele é coluna, Ele é o Pai que nos abraça, nos acolhe e nos protege. Deus é o Deus que é a nossa fortaleza. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19, aí apesar de estar 9, mas é 19, diz o seguinte: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Preste bem atenção, porque Pedro está falando assim, olha, os que sofrem segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus. Encomendar significa depositar, entregar, sem reservas, sem pestanejar, sem nenhuma dúvida. Entregar a nossa alma a quem?
ao fiel Criador. Meus irmãos, aqui tem uma coisa importante, que é a questão da coisa mais importante que nós temos na nossa vida. Alguns acham que a coisa mais importante da nossa vida é a esposa, o esposo, são os filhos. Não, eles são importantes, têm o seu lugar na importância. Mas a coisa mais importante nessa vida é a sua alma. E a pergunta é, para quem é que você vai, nesse sentido, encomendar, depositar, entregar aos cuidados de quem a sua alma? Jesus até fala nesse sentido quando alguém estava se enriquecendo e ele viu que a produção foi crescendo, e ele começou a falar assim, vamos fazer mais celeiro. E ele estava entregando, encomendando a sua alma às riquezas. E o Senhor fala, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E aí tem a questão, onde estiver o teu coração, aí está também o teu tesouro. A ideia de Pedro, na verdade, é nos mostrar que nós podemos confiar plenamente, nos entregar plenamente, sem reserva, ao fiel Criador. Percebam que não é ao governante, não é ao pastor, não é ao apóstolo, mas é ao fiel Criador de todas as coisas, porque a coisa mais importante que nós temos nessa vida é a nossa alma. E a pergunta que eu faria é, a quem você tem entregado a sua alma? As riquezas? A prostituição? Sexualidade desenfreada? Mentira? Ao roubo? À enganação? Ao diabo? Ou você tem entregado a sua alma, o seu bem mais precioso, ao fiel Criador, ao Deus que é fiel, que Moisés registra em Deuteronômio, que não tem variação? Nosso Deus é imutável, que é diferente de nós mudamos. Em certo sentido, é bom, porque como nós somos transformados e santificados pelo Espírito Santo, nós mudamos constantemente, tomara Deus que para melhor, mas Deus não tem variação. Se você vê, por exemplo, Timóteo, ao receber a carta do seu tutor apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, Paulo, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele não pode mudar, ele é imutável, ele é diferente de nós mudamos constantemente, mas Deus não, Deus é imutável, meus queridos irmãos. Nós podemos vencer a desesperança, confiar num Deus sem reservas, porque o nosso Deus não muda, Ele é o mesmo Deus. E aí tem a questão, mas essa fidelidade do Senhor dura até quando? A Bíblia responde isso. Salmo 36, versículo 5 fala assim, a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, e até as nuvens a tua fidelidade. A expressão aqui, é lógico que ela é para poder alegorizar, para poder dizer o seguinte, não tem fim. A fidelidade do Senhor vai até as nuvens, e as nuvens estão longe, longe, longe. A ideia é que não tem fim. A fidelidade do Senhor não tem limite. Salmo 100, versículo 5 fala, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e olha que interessante, e de geração em geração a sua fidelidade. A sua fidelidade. Salmo 100, versículo 5, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Firmeza de Deus, estabilidade de Deus. A duração da fidelidade de Deus, meus queridos, vai muito mais do que o tempo ou a temporal que nós vivemos. Ela é de eternidade a eternidade, é de geração em geração. Salmo 146, ele fala assim, que o Senhor que fez os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Deus mantém a sua fidelidade. E o melhor de tudo isso, do que estamos lendo, é que a fidelidade dele não é por nossa causa, não está vinculada a nós, mas está vinculada a ele mesmo, a ele próprio. Por isso que nós não cantamos que Deus é fiel a nós, Deus é fiel a ele próprio, porque a sua fidelidade dura para sempre, ela se mantém. Deus não vai romper,
Deus não vai corromper a sua palavra, Ele vai manter a sua palavra, Ele vai manter as suas promessas. O nosso Deus é um Deus imutável. Aliás, essas duas características são muito importantes, que é a imutabilidade de Deus e a sua onipotência. O Salmo 135, ele fala assim: com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. O que o salmista está dizendo é que o nosso Deus, Ele é imutável e onipotente, e Ele fez, Ele é criador. Isaías diz isso também, né? Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Como eu pensei, como eu determinei, mostra que Deus é imutável, mostra que Deus é onipotente, porque não adianta nada falarmos que Deus é um Deus imutável, mas se Ele não tem poder para executar. Ele tem poder para executar, e Ele executa porque Ele é imutável. Ele é imutável, e por isso também Ele executa. Então Ele é imutável e onipotente. Nosso Deus é poderoso, meus irmãos. Não é um Deus qualquer. Números, ele fala ainda: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porquanto, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Números está mostrando o seguinte: Deus não é como eu, Deus não é como você. O caráter de Deus não é como o nosso, o caráter de Deus não é como o seu caráter. O caráter de Deus é muito melhor do que o nosso, e o que Ele diz, Ele cumpre, o que Ele fala, Ele cumpre, e o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, assim como cumpriu, meus queridos irmãos. Isaías, que eu coloquei para você também, diz o seguinte: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Isaías está mostrando que o Senhor determinou, Ele vai cumprir. Quem vai invalidar o que Deus determinou? Ninguém. E se a sua mão está estendida, ninguém vai fazer Ele voltar atrás. Imagina, por exemplo, um tio, né? Ou um pai. Vamos pensar num pai que ele fala assim para o filho: ó, filho, se você estudar, for bem, e ter tudo certo, no final do ano eu vou lhe dar um carro. Né? Olha que presente maravilhoso, né? Eu estou chutando alto aqui, né? E de repente, a situação financeira não piorou, continua igual, ele pode comprar, ele pode ir lá, e chegou no final do ano, o filho cumpriu com tudo o que tinha combinado antes, e o pai pega e fala assim: ah, meu filho, olha, eu sei que eu combinei, mas eu não vou dar. Voltei atrás. Por que eu voltei atrás? Porque eu ia dar, mas aí fulano pegou e falou que você fez isso, fez aquilo outro. Então eu voltei atrás. Eu ia abençoar você, mas agora eu voltei atrás. Isso com Deus não ocorre, meus irmãos. Quando Deus disse que daria uma terra prometida a Abraão, Ele não voltou atrás no primeiro pecado de Abraão. Deus não voltou atrás quando Jacó pisou na bola. Deus não voltou atrás quando Davi fez o que não devia. Porque a mão do Senhor estendida, Ele não volta atrás. Por mais difícil que seja para nós compreendermos qual é o propósito e o plano de Deus, a questão é a seguinte: o que está no propósito imutável de Deus, Ele vai cumprir, Ele tem poder para cumprir. E nada do que fizermos vai fazer com que Ele volte atrás no seu propósito pré-determinado. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus fiel. A questão difícil para entendermos é que nós não sabemos o que é ou qual é o propósito de Deus. Nem mesmo podemos dizer com toda certeza e firmeza qual é o propósito de Deus para tudo isso que estamos vivendo. Existem várias lições, mas o propósito Deus há de mostrar para nós em algum momento da história ou na eternidade, para podermos compreender melhor o que Ele quer para a nossa vida. Ainda, essa questão de confiança absoluta nos dá a certeza de que quando eu oro, quando eu canto, Deus está ouvindo. Olha o que diz o Salmo 102, 25 ao 27. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão,
mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como uma veste, como uma roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Meus irmãos, Deus é o mesmo, Deus é sempre o mesmo, e os seus anos jamais terão fim. Malaquias 3,6 fala, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Meus irmãos, nós não somos consumidos, porque Deus não muda. Deus só não afoga todo mundo de novo, porque Deus prometeu que não mais exterminaria a raça humana pelo dilúvio. E Ele mantém uma aliança, o arco-íris, que é sinal dessa aliança, permanece até hoje. E apesar dos nossos pecados, nós não somos consumidos, porque Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Ou seja, fidelidade é estabilidade de caráter. O que Ele promete, Ele cumpre. Por isso que Jeremias fala, grande é a tua fidelidade. O que Jeremias está dizendo assim, grande é o caráter de Deus. Grande é a imutabilidade de Deus, grande é a onipotência do nosso Deus, o que Ele determina Ele cumpre, Ele tem poder para executar, e Ele disse que castigaria esse povo por causa dos seus pecados, e Ele assim o está fazendo, porque grande é a fidelidade do nosso Deus. Meus irmãos, Deus, Ele é verdadeiro em todos os seus propósitos, em toda a sua palavra, Ele é certo. Ou seja, todas as relações com o seu povo, Deus é fiel. Nós podemos confiar nele com segurança. Nunca houve alguém que tivesse confiado em Deus em vão. Todos que confiaram em suas promessas, todos que confiaram no Senhor, foram de fato guiados pela sua mão poderosa. E aqueles que não confiaram? Muitos pereceram pelo caminho, porque não confiaram na fidelidade do nosso Deus. Meus irmãos, há ocasiões na vida de todos que não é fácil, nem mesmo para os cristãos, crer que Deus é fiel. Como é a situação que estamos vivendo? Não é fácil passar por isso. Nós já temos cristãos passando por dificuldade, tem pastores dos Portas Abertas passando por dificuldade, tem pastor como o pastor Ronaldo Lidório, né, sua esposa e família, que pegou o coronavírus, estão em tratamento, Deus tem cuidado, mas tem situações graves na família. Meus irmãos, nossa fé é provada dolorosamente. Nossos olhos às vezes ficam tomados de lágrima. Nós não conseguimos encontrar rumo, às vezes, por amor de Deus. Nós não conseguimos saber o que fazer em algumas situações. E além dos nossos ouvidos se distraírem pelos ruídos desse mundo, que estão arruinados pelos sussurros de Satanás, dizendo que tudo está enrolado, que tudo está perdido, que nós não somos amados por Deus. O diabo está sussurrando em muitos ouvidos que Deus não os ama, por isso eles estão sofrendo. E às vezes não conseguimos ouvir a entonação mansa, delicada do Senhor, dizendo que Ele é poderoso, que Ele é grande. E como diz o salmista, como já estudamos em outra ocasião, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Quando pensamos em vacilar, nos lembremos de Isaías 50, versículo 10. Olha o que diz: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça sua voz do seu servo? Ele está perguntando, quem é que entre vós teme ao Senhor e que ouça a voz dele? E ele fala assim, aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Salmo 119, ele faz a explicação dizendo o seguinte, os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O que Isaías quer dizer, e o salmista completa, meus irmãos, é que Deus impõe testemunho, Deus é fiel, e Ele está dizendo que para nós que vacilamos de vez em quando, firme sobre o nosso Deus. Preste bem atenção que Ele não fala para você se firmar sobre você mesmo, não firmar sobre o seu conhecimento, não firmar sobre o seu próprio entendimento. Aliás, Provérbios fala isso, não te estribes no teu próprio entendimento. Ele fala assim, se firme sobre o nosso Deus. Como que nós nos firmamos em Deus, meus irmãos? Pela palavra. Não tem outro jeito. Pela comunhão com a palavra, pela comunhão com os irmãos, pela leitura, pela oração, pela devocional, pelo culto.
tudo isso é momento em que nós nos firmamos em Deus, o nosso Deus. Algumas implicações e aplicações para a nossa vida. Deus, Ele é fiel na preservação do seu povo. 1 Coríntios ele fala assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus é fiel, meus irmãos. Deus preserva a sua igreja. Deus preserva o seu povo. Deus preserva a cada um de nós. Nós vamos ver que a confiança do apóstolo Paulo estava não nas forças dele, nem na capacidade dele, mas na verdade que a palavra de Deus ensina, que Deus é fiel. Fiel é Deus, por isso nós somos chamados, por isso Ele nos chamou, não porque somos bons, não porque fizemos alguma coisa boa, mas porque Deus é fiel, é fiel. Então, se Deus é fiel, Ele preserva o seu povo. Segundo aspecto dessa implicação, é que Deus ele é fiel também na disciplina ministrada ao seu povo. E aqui é um pouco mais complicado, porque nós, às vezes, temos dificuldade de aceitar disciplina como um ato de fidelidade de Deus. E eu coloco para os irmãos que Deus não é menos fiel naquilo que Ele retira de nós do que quando Ele nos dá alguma coisa. Alguns acham que Deus é fiel só quando Ele dá uma casa, dá um carro, dá um emprego, dá saúde, dá isso, dá aquilo. Não, Deus é fiel. É interessante, né, que quando nós ganhamos alguma coisa, eu não uso muito porque eu já estou prevenido quanto a isso. Porque às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque se for usar para uma situação, tem que usar para duas ou para qualquer outra situação. Se eu for usar, então eu tenho que usar para toda situação. Eu prefiro usar para todas. Então, quando alguém, por exemplo, assim, recebe uma bênção, saiu um processo, recebeu um dinheiro do governo, aí a pessoa fala assim: meu Deus é fiel. Aí quando ela perde, quando ela não recebe, e às vezes ainda tem que pagar o advogado porque perdeu a causa, ela fala assim: por que Deus fez isso comigo? Eu não entendo. Por que Deus ele deixou com que isso acontecesse? Olha a situação, isso não é justo. Percebam que situações que às vezes Deus retira ou não nos abençoa, na nossa impressão Deus não está sendo fiel. Mas não, Deus ele é fiel. Até quando Ele nos disciplina, mostrando que nós não precisamos disso, daquilo, que precisamos é confiar nele mais, depositar mais a nossa confiança nele. Às vezes nós confiamos mais no que vamos receber, e não naquilo que já temos recebido da mão do nosso Deus. Ele é fiel quando envia tristeza, meus irmãos, mas também quando envia ou outorga alegria ao nosso coração. É fiel. Como é difícil para nós entendermos isso. Que Deus ele continua sendo fiel quando alguém está tomado por uma enfermidade, quando alguém é levado para a glória, quando alguém sofre algum tipo de violência. É lógico que eu não estou dizendo que a violência em si é algo bom. Eu estou dizendo que o nosso Deus ele continua sendo fiel mesmo quando acontecem coisas ruins em nossa vida, até quando Ele quer nos corrigir. A fidelidade de Deus não é uma verdade que devemos confessar só quando há tranquilidade, quando estamos sendo beneficiados, mas a fidelidade deve ser confessada por nós ainda quando formos afligidos ou até mesmo sob castigo áspero do nosso Deus. E aqui tem um detalhe: essa confissão não pode ser da boca para fora, tem que ser do coração. Quando Deus nos fere com a vara da punição, é a fidelidade que Ele tem para conosco, que faz com que essa vara venha em nossa direção. Até porque em Hebreus você aprende que Deus, Ele vai açoitar, Ele vai disciplinar a todo aquele a quem Ele ama. Então nós precisamos reconhecer isso. Reconhecer, meus queridos, que nós somos falhos e precisamos nos humilhar diante dEle, confessar que nós não merecemos o que temos, confessar muitas vezes que merecemos a sua correção, e ao invés de murmurar, nós devemos dar graças porque o nosso Deus é um Deus fiel. Está vendo como é que é difícil
acreditarmos que a fidelidade de Deus se reflete inclusive na nossa disciplina, mas isso que acontece. Deus nunca vai nos afligir sem nenhum motivo. E quando a aflição, a vara recair sobre nós, nós podemos lembrar do que Daniel disse: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. O que Daniel está dizendo é o seguinte: Deus é justo. E se Ele está trazendo sobre nós justiça, nós não devemos ficar dizendo que Deus é injusto. O que nos cabe é corar de vergonha pelos nossos pecados, nos humilhar, pedir perdão e clamar ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de nós pela sua fidelidade. Nós vamos aprender também que essa fidelidade nos protegerá da preocupação. Nós às vezes estamos cheios de preocupação, temos profetas do caos, profetas que só querem trazer problemas, e o nosso coração às vezes se enche de ansiedade. E aí vem uma questão: não confiar em Deus nesses momentos é ofender a fidelidade de Deus. Olha que complicado para nós. A gente peca quando a gente deixa a ansiedade tomar conta do nosso coração, porque estamos desconfiados da fidelidade de Deus, que prometeu que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aquele que vem cuidando do seu filho através dos anos, não vai abandonar quando estivermos mais velhos. Aquele que ouviu as orações, as madrugadas do passado, não vai negar agora suprir as nossas emergências presentes. Porque o nosso Deus é fiel, Ele cuida de nós, e nós podemos confiar nele, como Pedro colocou e eu li no começo, porque nós encomendamos as nossas almas, a nossa vida ao fiel Criador. O que isso significa? Que um Deus que é fiel faz com que a nossa confiança cresça a cada dia mais. Quando confiamos, nós deixamos os nossos interesses nas mãos de Deus. Nós somos persuadidos pelo seu amor, pela sua fidelidade. Então, quanto mais entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, mais entenderemos que Ele faz tudo muito, muito bem. Melhor do que nós. Esse é o nosso Deus, meus queridos. O Deus que nos faz bem. Em tua fidelidade nós podemos confiar. E eu quero terminar dizendo aos irmãos: confiemos na fidelidade do Senhor. Apesar desse problema que estamos enfrentando, Jeremias também enfrentou um problema muito grave, e ele escreve a sua lamentação para dizer que Jerusalém estava desolada, mas ele sabia que Deus é fiel, e que um dia ele restauraria a alegria daquela cidade, outrora populosa. Meus irmãos, Deus, Ele pode trazer restauração no nosso coração. Quando? Nós não sabemos, mas sabemos que Ele pode trazer. Mas até quando as coisas ruins acontecem, Deus está agindo com fidelidade. Que nós confiemos nessa disciplina, que nós nos livremos das preocupações exageradas, que nós confiemos na sua proteção, porque isso nos traz confiança, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Por isso que diz o hino, que eu vou colocar agora no final: Tu és fiel, Senhor. E nós confiamos nessa fidelidade. O nosso Deus é fiel, e nós vamos louvá-lo com esse hino. Nosso Deus, de fato, é um Deus fiel. Tu és fiel, assim, por toda eternidade. Que Deus assim nos abençoe e ouçamos esse hino nesse momento, para que possamos terminar o nosso estudo e a nossa gratidão vai ao nosso Deus. Aliás, vamos orar primeiro e aí já terminamos com esse hino. Os avisos depois eu complemento com alguma coisa para os irmãos. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esse momento de estudo da sua palavra. Obrigado por aprendermos que nosso Deus é um Deus fiel e que nele nós podemos confiar, depositar nele a nossa esperança, nossa confiança.
Abençoa, Pai querido, em Cristo Jesus, os nossos irmãos. Em especial, pedimos ao Pai também pela nossa irmã Idália, que marcou para terça-feira a cirurgia, Senhor Deus. Que tudo transcorra bem com a tua serva, que essa cirurgia possa ocorrer de forma tranquila, abençoadora, que seja uma bênção para a vida da tua serva e que ela não venha mais ter problemas como tem tido ultimamente, ó Pai. Sustente a nossa irmã Idália, para que terça-feira ela possa estar em paz, preparada para esse momento da cirurgia, ó Pai querido. Sustente os membros dessa igreja, sustente, ó Pai, aqueles que têm já passado problemas com relação ao trabalho, têm perdido o seu posto, têm tido contratos suspensos. Guarda, Senhor Deus, e proteja os nossos queridos irmãos. Dê sabedoria para lidar com essa crise, com essa situação. Mas apesar da crise da situação, nós cremos que o nosso Deus é um Deus fiel. Grande é a tua fidelidade. Louvado seja o teu nome. Cuida de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, irmãos. Ouçamos esse último hino.
Irmãos, últimos avisos. Nós estamos nos adequando ainda da melhor forma possível para esses momentos de inquietude, ao qual nós não sabemos o que vai acontecer. E eu peço aos irmãos que continuem orando pela igreja, orando pelo conselho. Nós teremos uma reunião no sábado para definirmos algumas coisas, algumas frentes de trabalho. E eu quero contar com a ajuda dos irmãos em oração nesse sentido. Deus abençoe a todos. Continue contribuindo com o sistema que eu tenho passado no final do vídeo. Deus nos guarde em nome de Jesus. Amém.